No mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidney Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Clínica C+, Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio e Mafar Farmácia de Manipulação. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde para você, amiga ouvinte. E hoje, amigo ouvinte, porque o nosso programa hoje, Papo de Mulher, é dedicado aos homens. Neste dia 1º de abril, nós vamos falar sobre uma doença que matou em 2020 cerca de 430 homens. É o câncer do testículo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos do outro lado da linha o doutor Rômulo Tavares, urologista. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvinte da Rádio Pomerana. Muito obrigado aí por estar chamando novamente aí para ajudar nessas entrevistas. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Bem, Rômulo, qual a função dos testículos no sistema reprodutor masculino? Bom, os testículos eles têm a função de produzir testosterona, que é o hormônio masculino, né, que dá os caracteres masculinos ao homem, e também para a produção de espermatozoides, né, na questão da reprodução masculina. E o que é o câncer de testículo? Bom, o câncer de testículo, como qualquer câncer, é uma alteração das células, né, no testículo, que você acaba ocasionando uma alteração do DNA dessas células. Essas células acabam tendo um crescimento de forma errada e produzindo substâncias que são nocivas ao nosso corpo, né? E existem mais tipos de tumores que podem atingir essa área? Os tumores do testículo, eles são diferenciados, né, em benignos e malignos, né? São tumores benignos, geralmente não têm uma característica de crescimento ou um risco de vida, e os malignos, eles são tumores que podem evoluir para metástases e causar repercussões piores na qualidade de vida do paciente, sendo necessário, às vezes, tratamentos diferenciados para cada agressividade de tumor. Desde a cirurgia, às vezes tendo que complementar com quimioterapia e radioterapia. Bem, os sintomas sempre serão um carocinho no local? Ou que sintomas caracterizam o câncer de testículo e quais os sinais de alerta? Bom, geralmente o câncer de testículo ele é característico como se fosse um caroço no testículo, né? E esse caroço ele tem um crescimento rápido. Em um dia ele está com 1 centímetro, dentro de 15 dias ele já está com 5 centímetros e ele vai aumentando. E esses nódulos eles são palpáveis, né? Por o testículo estar fora do nosso organismo, é facilmente visto pelos homens, pela palpação e tudo. Então, geralmente o sinal de alerta é um nódulo no testículo duro. Dificilmente o paciente sente dor, febre, queimação local no câncer do testículo. A gente observa mais essa nodulação testicular. Sim. Com crescimento rápido. Bem, segundo informações, é o público jovem que é mais atingido pela doença. É isso mesmo? Até os 35? Exatamente. O mais comum são homens entre 20 a 40 anos. O principal, né, principal perfil do paciente, um homem que aparece com esses tumores, mas pode acontecer na fase adulta também e até nos idosos. Mas o que a gente mais vê em 70% dos casos são nos pacientes jovens. Tem alguma explicação para isso? Geralmente são alterações genéticas, né? São pacientes que já nasceram com uma alteração hereditária, pai ou irmão tiveram, e esses pacientes podem ter, mas pode ter uma exposição também daquelas células. Toda célula de organismos, né, dos nossos órgãos, né, que estão relacionados à produção de alguma substância, elas têm uma sensibilidade maior. E o do testículo também é assim. Então elas são mais comuns nos jovens por causa da questão até da produção maior nos jovens, né? Sim. Bem, e como as mamas têm o autoexame para as mamas, para detectar o câncer de mama, nos testículos também é indicado o autoexame? E nesse caso, como fazer? Como deve ser?
Bom, todos os órgãos que a gente consegue palpar, né, no nosso corpo, eles são fáceis de fazer o autoexame. Assim como na mama da mulher, o testículo também é um órgão que está exposto à palpação, né? Ele está ali na bolsa escrotal. Então, quando você faz a palpação, você consegue sentir um nódulo na região. Geralmente é pedido para os pacientes fazerem esse autoexame no banho, porque no banho você está tomando banho com água quente, e na água quente, né, o testículo fica mais solto na bolsa escrotal, podendo facilitar nessa palpação. O diagnóstico é difícil? Como é feito? Na maioria das vezes, os tumores testiculares eles são encontrados pelo exame físico. A simples ida ao urologista, a gente já percebe uma nodulação, né, na região ali, e geralmente a gente só confirma esse diagnóstico a partir dos exames. E o exame mais comum da gente pedir é um ultrassom. Você faz um ultrassom com Doppler, né, que é um ultrassom para poder avaliar a vascularização local, e geralmente esses nódulos eles têm muitos vasos, então esse é uma característica dos tumores de testículo. Então assim, o exame físico e o ultrassom do testículo. Bem, mas nem todo nódulo no testículo significa que é câncer, né? Geralmente, qual a porcentagem aí que chega a ser uma doença maligna? A maioria das vezes, esses nódulos do testículo eles estão relacionados a um processo inflamatório testicular. Isso é bem comum. Às vezes o paciente chega já no consultório queixando e até com medo daquele nódulo no testículo, né? E aí você vai conversando, vai vendo que aquele nódulo tem 2 centímetros, 1 centímetro e um crescimento assim, tem 4 anos com nódulo, né? Então, na maioria das vezes, eles têm uma característica benigna, né? Seja de uma calcificação, seja de um processo cicatricial de alguma doença infecciosa. Às vezes, os pacientes têm um líquido em volta do testículo chamado hidrocele, que parece muito com o tumor, eles chegam bem preocupados, né? Porque é um crescimento também mais rápido, mas geralmente nesses casos aí, são doenças benignas. A maioria das vezes, cerca de 90% das vezes, essas alterações no testículo estão caracterizadas a doenças que não estão relacionadas a câncer. Bem, sempre será por genética ou existem outras causas também para o câncer de testículo? Isso é muito importante falar, porque a gente está numa região, Santa Maria de Itibá, Santa Leopoldina, é uma região que a gente tem uma característica do agricultor, né? Então, o câncer de testículo está muito relacionado à exposição ao agrotóxico. Então, existem muitos pacientes que, quando você vai conversar, eles têm essa relação, a exposição maior a venenos, a defensivos agrícolas, e aí podem evoluir para um tumor de testículo. Mas, na maioria das vezes, esses tumores estão relacionados à parte hereditária, né? Pai, irmão que já tiveram, eles têm um risco. E também, às vezes, o paciente que tem um testículo. Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fala, eu só tenho um testículo. Mas, geralmente, o outro testículo está na cavidade abdominal. Ele está no abdômen, ele não desceu por causa de algum erro no desenvolvimento. E esse testículo, ele está num local diferente de temperatura. E essa região diferente, ela pode ocasionar, às vezes, uma alteração daquele testículo que está ali, evoluindo para algum câncer de testículo também, naquele testículo que não desceu. E quando a pessoa pensa que ela tem só um testículo, é o testículo que não desceu, há cirurgia para corrigir? Para não evitar esse mal aí? Primeiro, a gente tem que ver a idade, né? Geralmente quando é uma criança com 6 meses de idade, 1 ano, isso é bem visto, né, pelos pediatras e tudo, você consegue pegar esse testículo que está no abdômen e colocar na bolsa escrotal. E aí você diminui o risco desse câncer de testículo. Sim. Agora então os pacientes já com 4 anos de idade, 10 anos, ou até na fase adulta, e já percebe daquilo que não tem o testículo, é bom fazer um exame de imagem do abdômen, geralmente faz uma ressonância, ou às vezes até ultrassom, você encontra um testículo ali na cavidade abdominal. E nesse caso, às vezes é necessário retirar aquele testículo para evitar um câncer de testículo naquele... Nesse caso, retira-se, não dá para colocar no lugar, nesse caso. Não dá, porque o testículo ele já está atrofiado, ele ficou muito tempo longe da temperatura ideal para ele, né? Entendido. Bem, e como a medicina trata o câncer de testículo? Bom, a maioria, né, os cânceres de testículo, eles são cânceres que são encontrados bem rápido, porque é aquele nódulo palpável, então a gente consegue
fazer um tratamento cirúrgico inicial para retirar aquele testículo, e em alguns casos você vai acabar precisando fazer tratamentos complementares, com quimioterapia e radioterapia, mas isso depende muito da especificação de cada tumor de testículo. A maioria dos tumores de testículo, mesmo quando eles têm um avanço, né, fora do testículo, eles vão para a cavidade abdominal, metástase, é muito comum essas metástases, né, do tumor de testículo na cavidade abdominal, eles respondem muito bem à quimioterapia. Então, assim, são tumores que, apesar da agressividade, quando você encontra numa fase inicial, e mesmo às vezes com metástase na parte abdominal, você consegue responder e dar cura cirúrgica ao paciente. Que ótimo. E como fica a vida do homem após tratamento? Há sequelas, ainda mais sendo tão jovens, né, a maioria? Isso pode ocorrer de ter sequelas, sim. É muito comum, às vezes, a gente pedir o paciente que tem um diagnóstico de câncer de testículo a fazer como se fosse um banco de sêmen, né? Ele coleta o sêmen dele para poder evitar que esse paciente tenha um problema de fertilidade depois. E se ele tiver, às vezes ele vai encontrar ali o sêmen já estocado ali no banco e tudo, para poder utilizar. Mas os pacientes podem evoluir, às vezes, com um quadro de redução da testosterona, né? E nesse caso, às vezes a gente tem que fazer a reposição para dar uma qualidade de vida melhor a esses pacientes. E na questão da infertilidade, né? Porque às vezes o paciente faz a cirurgia, tem um testículo só, mas depois da cirurgia pode ser que ele tenha que fazer radioterapia e quimioterapia. E essa radioterapia e quimioterapia pode ser maléfica ao testículo que sobrou. Sim. Então é importante fazer essa avaliação até da fertilidade e da testosterona depois de um tratamento, para poder ver o que a gente pode tratar dessas sequelas que podem ocorrer. Bem, se o pai teve esse problema, fez o banco ali de esperma, é possível que o filho também tenha seus descendentes? Olha, é o risco, né? É a principal causa, mas não dá para generalizar, não são todos que vão ter, não é? Quer dizer que o pai teve um câncer de testículo que o filho vai ter, mas é sempre bom ficar de olho, né? E por ser um órgão que a gente consegue palpar, aquele filho, né, do pai que já teve um diagnóstico, ele tem uma facilidade, ó, a mãe dele, o pai vai orientar, ó, tem que ver ali o testículo para ver se tem algum nódulo, porque se tiver, já resolve e já trata. Então, assim, Sim. O tratamento na fase aguda, né, quando você encontra mais rápido essas doenças, você consegue uma resposta muito grande de cura, né, de cura cirúrgica da doença. Bem, quando é genético é difícil prevenir, né, mas em questão, por exemplo, a prevenção devido a fatores de risco, como no caso aqui de pessoas que trabalham com agrotóxicos, como se prevenir? O ideal é tentar evitar entrar em contato com esses agrotóxicos, né, usar sempre luva ou máscaras, óculos, para evitar que esses agrotóxicos acabam expondo a pele ou as mucosas do corpo, para poder evitar a absorção. E essa absorção ela pode acarretar não só o câncer de testículo, né, outros tipos de câncer. Hoje em dia é difícil você mostrar que vai dar certo fazendo alguma indicação dessa de mudança de hábito, porque na maioria das vezes o testículo ele está relacionado, os tumores dele, a outros fatores, que não só mudança de vida e tudo, né? Como outras doenças, outros cânceres que estão relacionados ao sedentarismo, diabetes, essas coisas. O testículo está muito relacionado a essa parte da exposição, né, a produtos químicos, e a parte da hereditariedade. Bem, eu falei que em 2020 foram cerca de 430 homens que vieram a óbito por causa do câncer, mas ele geralmente 99% é tratável, né? Não é tão raro assim, né? A maioria dos tumores de testículo eles são tratáveis, a grande maioria, né? Seja de forma cirúrgica, seja com quimioterapia ou radioterapia. Mas o importante é sempre ter essa alerta de procurar atendimento quando notar alguma alteração no testículo que possa ter que ser investigado, né? Em urologia, você atende quando aqui em Santa Maria de Iatibá? Eu atendo toda segunda-feira de manhã no edifício, na clínica Renascer, né? A clínica Renascer fica em frente ao Hospital Concórdia, na rua Hermann Mirtink, número 175. O telefone de contato lá da clínica é o 999-61-6143. 999-61-6143.
atendimento na segunda-feira de manhã, e a gente faz geralmente esses atendimentos praticamente toda semana aí, um volume muito grande de pacientes aí da região. Ainda bem que estão procurando um urologista, né, Rômulo? Não só por causa disso, né, mas no modo geral, o homem mudou aquele perfil dele de não querer ir no médico. Hoje, com a informação, internet, televisão, você sabe que você sabe que você tem uma vida para cuidar, você tem uma família que depende de você, então o homem tem que buscar o atendimento médico no modo geral, pensando nisso também, né? Não só na qualidade de vida, não só pensando na parte sexual, né? Porque às vezes a gente é muito taxado na urologia como o homem, o médico que cuida da saúde sexual do homem, não é só isso, a gente tem a questão da prevenção. Hoje os tumores de próstata são muito comuns no homem, assim como tumor de testículo também é muito comum, e essa prevenção é importante para poder dar qualidade de vida e o homem ter a vida mais prolongada, né? Sim. Bem, Rômulo, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Muito obrigado por mais uma vez aí me chamando, tá, Marcinete? Adoro estar aí com vocês e precisando de mim, estamos aí toda segunda-feira, tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Esse foi o Dr. Rômulo Tavares, urologista, falando hoje sobre o câncer de testículo aqui na programação 98,5, o nosso Papo de Mulher. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para você.